Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo caso do canal. Eu fiquei muito feliz com o primeiro vídeo, muitas pessoas foram no direct conversar comigo, comentaram aqui, deram like, e eu fiquei contente porque muitas pessoas que eu nem imaginava que gostavam desse tipo de conteúdo foram elogiar, foram dar ideia de casos. Então, sintam-se à vontade para ir lá no meu Instagram, conversar comigo no direct, eu adoro falar sobre isso, sempre que eu tenho tempo eu tô lá. E eu vou fazer o segundo caso pra vocês, baseado em um livro que eu gosto demais. Eu já tenho há um bom tempo, já tinha lido, só que eu reli pra fazer esse vídeo. Então, o livro que eu vou mostrar pra vocês é a minha principal referência, tá? É esse livro da Ilana Casoy, sobre casos de família. São dois casos aqui de grande repercussão brasileira e eu vou começar contando pra vocês o caso da Suzanne von Richthofen. Considerada uma família de classe média alta, a família von Richthofen era composta pelo pai Manfred Albert von Richthofen, engenheiro renomado, por Marisa von Richthofen, psiquiatra e psicanalista, e seus dois filhos, Suzanne e Andreas. A família parecia viver em harmonia, sendo que nada faltava para os filhos, que além de estudarem em ótimas escolas da região, falavam diferentes idiomas e eram considerados privilegiados. Em outras palavras, eles tinham o que todo adolescente sonha ter, mas que infelizmente nem todos conseguem. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 1983 e era estudante de Direito na PUC São Paulo, considerada por seus professores uma aluna muito aplicada e dedicada. Em 1999, a família resolve ir em um evento lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e era um evento de aeromobilismo. O Andreas, irmão da Suzanne, era super fã, era um hobby para ele gostava demais, e por conta desse evento ele conheceu o Daniel Cravinhos, e desde o início a Suzanne parecia ter se apaixonado pelo Daniel, e por intermédio do Andreas, começou uma relação com ele, começaram a conversar e se apaixonaram praticamente à primeira vista. Inicialmente, para muitos e até para os pais da Suzanne, era só uma paixão de adolescentes, algo passageiro que não ia durar muito, mas com o tempo eles foram passando cada vez mais tempo juntos, começaram a usar aliança de compromisso e foram se distanciando cada vez mais da família e dos amigos, o que pareceu inicialmente perturbar um pouco a família da Suzanne, e quando eles descobriram que a garota estava usando drogas com o Daniel, isso foi a gota d'água para a família. Tanto Manfred como Marisa tentaram alertar a filha de que o Daniel talvez não fosse uma boa companhia para ela, que ela estava mudando, que ela estava muito diferente, mas isso só parecia instigar ainda mais na menina a paixão pelo Daniel, e ela passou a ignorar todo tipo de conselho dos pais. A relação da família da Suzanne com ela estava se deteriorando cada vez mais, estava muito desgastada, e ela resolveu fingir que tinha terminado o namoro com Daniel Cravinhos, até tirou a aliança por um tempo e falou para a família não se preocupar mais, que ela não estava mais envolvida com ele, e eles acreditaram durante um tempo, mas a família viajou sem a Suzanne durante um mês, e a garota levou o menino para passar um mês lá na casa dela, e realmente o namoro não tinha terminado, era só uma desculpa da garota para não ter tanta injeção dos pais, e eles estavam mais firmes do que nunca. Então, a jovem passou a namorar Daniel às escondidas. Eles não comentaram com os pais da Suzanne, mas os pais do Daniel sabiam do relacionamento e foi assim que perdurou. A autora conta que um dos principais motivos que pareciam incomodar a família da Suzanne era a questão das drogas, mas também a questão social, até porque a Suzanne vinha de uma família de classe média alta e o Daniel vinha de uma família de classe média baixa. Então isso parecia não alegrar a família, eles diziam que não era o que eles esperavam para a filha deles. No dia 31 de outubro de 2002, por volta das 4 da manhã, a Polícia Militar de São Paulo recebe um chamado de uma moça afirmando que teria chegado em sua casa e estranhado que tudo estava aberto e revirado. Ao chegarem na rua Zacarias de Góes, 232, encontraram Suzanne juntamente do irmão na frente da casa e foram verificar a casa da família Richthofen. Ao adentrar na casa, o policial Alexandre Boto constata que no andar de cima o casal estava morto em sua cama com as faces cobertas,
Manfred foi encontrado com respingos de sangue e vários ferimentos corto-contusos no rosto, na testa e em sua têmpora direita, além de um corte bem profundo na parte de trás da cabeça. Seu crânio estava quebrado, o que fez a polícia concluir no local que foi aplicada uma força violenta na cabeça de Manfred, que não teve tempo de se defender. Do seu lado, perto da cama, foi encontrado um revólver calibre 38 carregado. Marísia estava com um saco plástico preto envolvendo sua cabeça, com uma toalha enfiada dentro da sua boca. Seu crânio estava totalmente fragmentado e o assassino tinha desferido mais pancadas nela do que no marido, sendo o golpe mais baixo na altura do seu pescoço. Diferentemente de Manfred, foram encontradas lesões em seus dedos da mão direita, o que indicava tentativa de defesa. O que eu acho mais legal é que no livro a Ilana traz os laudos periciais, tanto a observação dos peritos no local, quanto o exame necroscópico que foi feito no casal depois. E é muito legal porque a gente tem acesso à redação oficial mesmo, então a gente tá lá lendo o laudo e dá pra aprender bastante coisa. Ela é bem didática no livro, eu achei isso muito legal também, porque ela vai explicando pra você tanto como que os peritos tiram as fotos, né, do corpo, a gente vê muito isso em seriado de televisão, a forma com que os peritos tiram as fotos dos corpos, de frente, de baixo, de lado, e é muito legal porque ela explica tudo isso e é incrível. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, se vocês têm muito interesse por isso, vocês vão amar de verdade. O que chamou a atenção da perícia logo de início foi o fato da cômoda do casal ter tido suas gavetas reviradas, mas sobre o móvel tudo estar disposto perfeitamente. Uma jarra de água também foi encontrada nessa cômoda, uma jarra de água cheia, sem um copo do lado, e a perícia estranhou porque, afinal, quem levaria uma jarra de água para o quarto sem um copo para tomar água? Então, foi uma coisa que já chamou a atenção da perícia logo de início. Além disso, o armário à esquerda do closet do casal tinha um fundo falso para guardar dinheiro e joias, e esse fundo fora violado, o que indicava que o assassino sabia exatamente aonde procurar os pertences do casal. Depois de sair da casa, o policial tinha a árdua tarefa de contar para os filhos do casal o que tinha acontecido com seus pais. Quando ele chegou perto da Suzane, a primeira coisa que a Suzane perguntou foi: "Como estão meus pais?" E ele estranhou, até porque quando ela fez a chamada para a polícia, ela não comentou que os pais estavam dentro da casa e ele foi um dos primeiros a entrar, então ninguém mais sabia que os pais estavam. Então isso já foi um alerta para a polícia, que começou a ficar um pouco mais de olho na Suzane. A filha do casal não esboçou emoção alguma a saber do assassinato dos pais, e Andreas parecia perdido, sem entender o que estava acontecendo. E desde o início, a polícia já estranhou, porque enquanto o irmão da Suzane parecia chocado, parecia impactado com o que tinha acontecido, até um pouco perdido, a Ilana comenta no livro, a Suzane não esboçou nenhum tipo de reação, ela parecia muito fria, e os policiais estranharam desde o início essa falta de reação, essa falta de emoção da garota. Então a Suzane já estava no radar da polícia desde o início. Daniel Cravinhos também estava no local, ao lado dos irmãos Richthofen, e a polícia estranhou também, de cara, algumas perguntas muito específicas que o jovem fez, como, por exemplo, perguntar para um dos policiais se ele sabia se o assassino havia levado as quantias de 5.000 e 8.000 reais que se encontravam em uma pequena caixinha branca na biblioteca. Suzane, Andreas, Daniel e Astrogildo, pai do Daniel, se dirigiram até a 27ª delegacia às 6 horas da manhã para fazer o boletim de ocorrência do caso, e tudo indicava que se tratava de um latrocínio. O Andreas foi um dos primeiros a dar depoimento. De acordo com ele, no dia 30 de outubro não ocorreram muitas coisas diferentes do normal. Seu pai o deixou na escola pela manhã, sua irmã o buscou como de costume, almoçaram com a mãe em casa, foi para aula de inglês e por volta das 10h30 ligou para o Daniel e para a irmã, que o levariam para Red Play, um cybercafé escondido de seus pais. Daniel foi buscar o menino sozinho e avisou que ele e Suzane iriam para um motel e passariam às 3 horas da manhã para buscá-lo no cybercafé. Daniel e Suzane foram buscar o menino no horário marcado.
os irmãos deixaram Daniel em casa e se dirigiram para a mansão da família Richthofen, chegando lá por volta das 4h10 da manhã. Depois de muito pressionado pela polícia, o garoto conta que a relação da Suzane com os seus pais não estava indo bem, que eles não aprovavam o relacionamento do Daniel com ela, que muitas das vezes o clima na casa ficava muito tenso por conta das brigas e que o pai da Suzane já havia até agredido por conta do relacionamento dela com o Daniel Cravinhos. Ele também comentou que ele não queria falar nada que pudesse prejudicar a sua irmã ou o Daniel. Ele era muito próximo do Daniel e ele amava demais a Suzane, então ele tinha muito medo do que ele estava falando, mas ele acabou revelando que a garota e o namorado introduziram ele no mundo das drogas e que muitas das vezes, quando eles saíam, ele ia junto para fumar maconha. No primeiro depoimento de Suzane, ela afirma que depois de deixar o irmão no cybercafé, voltou para casa para buscar R$100 que seriam utilizados para ajudar a pagar o motel que iria com o namorado. Ela verificou que seus pais estavam dormindo, pegou o dinheiro e saiu da casa em direção ao motel. Por volta das 2h40, foram buscar Andreas no Red Play e foram todos para casa. Suzane também conta para a polícia que o seu relacionamento era super aprovado pelos seus pais, que eles não tinham nenhum problema, que a família vivia em muita harmonia e que nunca brigavam. De qualquer forma, a polícia percebeu que por mais que os depoimentos dela e de seu irmão fossem compatíveis, existiam algumas lacunas que posteriormente seriam preenchidas pela investigação. No dia 1 de novembro de 2002, foi o enterro do casal e alguns policiais acompanharam os irmãos, Suzane e Andreas, e aproveitaram para dar uma olhada nas atitudes, nas condutas que as pessoas teriam diante do enterro, até porque lá, no círculo social da família, eles poderiam conseguir alguma informação útil para a investigação. A polícia descobre que o irmão de Daniel, Christian Cravinhos, tinha acabado de adquirir uma moto de $3.600 e muitas pessoas começaram a desconfiar do garoto, até porque a família dele era de classe mais baixa e ele vivia de bicos, ele não tinha um trabalho fixo, então muitas pessoas começaram a estranhar o fato de ele aparecer do nada com uma moto que custava quase $4.000. Isso deixou a polícia de sobreaviso e eles marcaram o depoimento do Christian Cravinhos para a próxima semana. No dia 2 de novembro, a equipe de investigação retorna à casa dos Richthofen para tentar reconstruir a dinâmica dos fatos e foram recebidos por Suzane de biquíni, que estava aproveitando o sábado ensolarado na piscina. Os policiais perguntaram se poderiam subir até o quarto do casal e a garota permitiu sem nenhum problema. A polícia não pôde deixar de perceber o descaso da jovem enquanto eles analisavam o quarto do casal na tentativa de encontrar alguma coisa nova. Na terça-feira, dia 5 de novembro, a polícia retorna para a casa de Suzane após um dos investigadores insistir que eles deveriam inspecionar melhor o lixo da casa. Chegando lá, foram recebidos pela jovem novamente, que não viu nenhum problema na entrada da polícia. No meio do lixo, encontraram algumas caixas de joias. Suzane se aproximou nessa hora e disse que as empregadas haviam jogado as caixas por engano, pedindo-as de volta como forma de recordação dos pais. Um dos delegados do caso já estava certo que a Suzane fazia parte do crime, ela tinha algum tipo de envolvimento, e eu vou ler para vocês uma parte do livro bem pequena que demonstra o porquê da polícia já ter essa certeza, já elencar a menina ao crime só por conta dessa situação da caixinha de joia. Nesse momento, raciocinando que a garota só poderia querer as caixas de volta caso as joias que se encaixassem ali fossem retornar um dia para suas mãos, os policiais formaram sua convicção. Para Massi, foi aquele o exato instante em que se convenceu de que Suzane estava envolvida no assassinato dos pais. Nos dias seguintes, Christian Cravinhos, irmão do Daniel, prestou depoimento e tentou ao máximo justificar como ele teria conseguido aquela quantia de dinheiro. Além disso, ele falou que uma amiga dele, chamada Cristiane, conseguiria confirmar para a polícia que no dia do crime ele não estava perto do local, que ele estava com ela, mas a Cristiane negou, falou que ela não estava com o garoto e que era impossível ela estar porque ela estava longe.
Pressionado pelas indagações da polícia, Christian acabou confessando que participou do crime, sendo que a ideia de matar o casal partiu de Suzane e Daniel há alguns meses, já que não aguentavam mais precisar esconder o relacionamento e se sentiam ofendidos pela forma que eram tratados pelos pais da jovem. Segundo Christian, ele não conseguiu falar não para seu irmão Daniel, que pediu sua ajuda. Assim, na madrugada do dia 31, os três teriam entrado na casa da família, Suzane ficou no andar de baixo e os irmãos subiram. Daniel foi encarregado de matar o pai e Christian a mãe. Ele também explica que a arma utilizada no crime foi uma espécie de bastão de ferro com madeira e que ele recebera o dinheiro de Suzane pela morte da mãe. Eles desferiram vários golpes no casal, pegaram alguns pertences lá do quarto e desceram. Depois os três tentaram bagunçar a casa a fim de fazer tudo parecer um assalto que deu errado. Depois da confissão de Christian, não tinha mais o que a Suzane e o Daniel pudessem fazer, então eles acabaram confessando também a sua autoria no crime e os três tiveram a prisão temporária decretada, sendo que seria feita uma reprodução simulada dos fatos no dia 13 de novembro de 2002. O que eu achei mais legal é que a autora do livro teve uma autorização judicial para participar da reprodução simulada do caso, o que é super legal, super interessante, e ela conta vários detalhes no livro. São muitos detalhes, então eu não trouxe aqui todos, porque o vídeo ia ficar enorme, mas eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Tem várias fotos e, se possível, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês. A reprodução simulada é uma estratégia da polícia para tentar reconstituir de maneira mais fiel possível os fatos. E foi muito bom nesse caso, até porque tinham algumas lacunas que foram preenchidas justamente por conta da reprodução simulada. Durante essa reprodução, a Suzane foi indagada sobre a sua versão dos fatos e, de acordo com ela, o seu dia foi normal, sem nada de diferente. Às 22h30, ela e Daniel levaram Andreas para o Saber Café e logo após foram buscar Christian próximo do local. Ela dirigia o carro enquanto os garotos trocavam de roupa e se aparelhavam com as luvas que usariam para praticar o crime. Suzane disse ainda que entrou primeiro na casa, conferiu se os pais estavam dormindo e então chamou Daniel e Christian para dar início ao plano no andar de cima da casa, enquanto ela separava sacos de lixo conforme ambos pediram e bagunçava o andar de baixo da casa. Suzane afirma que tampou os ouvidos, pois não queria ouvir seus pais serem mortos. Por fim, os três se encontraram na porta da frente e foram em direção à garagem. A versão do Daniel não era muito diferente da versão da Suzane, só que enquanto ela estava mais fria, mais controlada, durante a reprodução simulada, ele teve vários ataques de choro, pareceu se desconcertar perante os policiais e ele achou que um dos policiais que estava fazendo o papel do Manfred na reprodução simulada era muito parecido com o próprio Manfred e isso deixou ele muito abalado e os policiais até acharam que não seria possível dar continuidade na reprodução simulada, mas o garoto respirou fundo, eles até fizeram uma oração e a reprodução simulada continuou. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e os três foram levados a julgamento. Os advogados de defesa de Christian se utilizaram do argumento de que o garoto não podia falar não para o irmão e se sentiu na necessidade, na obrigação de participar do crime. Além disso, eles comentaram que, sem o garoto lá, o crime teria se consumado, ou seja, Manfred teria morrido mesmo que Christian não estivesse lá, porque Daniel teria o matado. Então, a defesa do Christian tentou ao máximo reduzir, essa participação dele no caso para ele pegar uma pena menor. Os advogados de Suzane afirmaram que a ideia toda foi do Daniel, colocando a garota em uma posição de vítima, como se ela não pudesse evitar a sua colaboração no assassinato. Já o advogado de Daniel foi pela linha de que Suzane manipulava friamente o garoto, que não teve outra escolha senão matar pela namorada. Suzane foi condenada por homicídio triplamente qualificado de seus pais, além de responder pelo crime de fraude processual, somando 39 anos de reclusão
e 6 meses de detenção. Daniel também foi condenado a 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção, enquanto seu irmão Christian foi condenado a 38 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Em fevereiro de 2013, os irmãos Cravinhos tiveram o regime convertido para semiaberto e Suzane cumpre sua pena no presídio de Tremembé até hoje, sendo que em agosto de 2014 e em 2015 ela foi beneficiada pela progressão de regime, retornando para o regime fechado em 2016. Esse caso, sem dúvida, foi um dos casos que mais chocou o Brasil. Todo caso de patricídio, matricídio, choca muito qualquer tipo de pessoa. É interessante que no prefácio do livro, o advogado Alberto Toron fala sobre essa questão de como os pais são considerados sagrados em todas as culturas. Então, o que choca as pessoas nesses tipos de caso é justamente a crueldade e a frieza de uma pessoa conseguir matar os próprios pais. Além disso, a repercussão midiática desse caso foi enorme e a Suzane acabou dando algumas entrevistas, mesmo já presa. Uma das entrevistas mais conhecidas foi a que ela deu para o Gugu Liberato. Eu não lembro o ano exatamente, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês o vídeo dessa entrevista. E nesse vídeo ela fala como que tá a vida na prisão, como que foi o início da prisão, como ela tá se sentindo lá agora, se ela se arrepende ou não do que ela fez. E ela também fala que ela casou com uma das presidiárias. Acontece que essa entrevista, na época que foi divulgada, teve muita crítica por parte da população brasileira no geral, porque acharam que o Hugo não tinha que ter entrevistado uma pessoa que fez tanto mal para os pais, uma pessoa fria, calculista. Então, muitas pessoas não concordaram com essa conduta do programa do Gugu entrevistar a garota. Em 2020, seriam lançados 2 filmes, um contando mais os fatos pro lado da Suzane e outro contando os fatos mais pro lado do Daniel. Mas por conta da pandemia, esses filmes ainda não foram lançados, eles tiveram um lançamento adiado e por enquanto nós não sabemos quando que eles estarão no cinema. Então foi isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu usei esse livro aqui como base para fazer esse caso para vocês, eu recomendo demais. Então vou deixar o link da Darkside aqui na descrição para vocês adquirirem o livro. E muito obrigada novamente por todo o feedback, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se inscrevam, deem like e, por favor, comentem, eu adoro conversar com vocês, tanto aqui como no Instagram. E me sigam nas redes sociais. E é isso, pessoal. Muito obrigada!